Quando meu pai saía de viagem, eu ouvia as risadas na cozinha e sabia que estava na hora de me esconder. "É bom ver você quase morta", dizia minha própria mãe enquanto observava tudo das sombras. Só um pedaço de lençol manchado poderia me salvar daquele inferno. Ah, meus queridos, que bom ter vocês aqui comigo hoje. Meu nome é Josefa Almeida Cardoso, tenho 73 anos bem vividos e moro aqui em Diamantina, nas Minas Gerais. Nasci em Pirapora, lá na beira do Rio São Francisco, mas a vida me trouxe para estas montanhas há muitos anos. Hoje, meu maior prazer é cuidar do meu jardim de ervas medicinais. Tenho de tudo um pouco: alecrim, hortelã, erva cidreira, capim-santo, manjericão. Cada plantinha tem seu canteiro bem cuidado. Acordo cedinho, antes mesmo do sol aparecer, tomo meu cafezinho coado na hora e vou direto para o quintal. Tem coisa mais gostosa que sentir a terra úmida de manhãzinha? É uma bênção que Deus me dá todo dia. Comecei com esse jardim depois que meu finado marido, Geraldo, partiu há quase 10 anos. Foi uma forma de ocupar a mente e o coração. No começo, não sabia nada de plantas, acredita? Fui aprendendo com as vizinhas, com livros que meus netos me traziam, e hoje até faço chás e pomadas que ajudam muita gente aqui da redondeza. As pessoas vêm com suas dores, suas aflições, e sempre saem daqui com um remedinho natural e palavras de conforto. Minha casa não é grande, mas tem uma varanda acolhedora, onde coloco uns vasinhos de flores e uma cadeira de balanço antiga. Dali, vejo as montanhas ao longe e agradeço por cada dia que recebo. As paredes são azuis clarinho, uma cor que traz paz, e dentro tenho minhas coisas simples, arrumadas do meu jeito. Na sala, um altar pequeno com a imagem de Nossa Senhora da Aparecida e as fotografias da família toda. Antes de continuar, queria pedir um favorzinho a vocês que estão me assistindo. Se gostarem da minha história, deixem um like e se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a levar estas histórias de vida para mais pessoas que precisam ouvir. E me contem aqui nos comentários, de qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia encontraram este vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha com as estrelas aparecendo? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Hoje vou compartilhar com vocês uma história difícil que guardei dentro do meu coração por muitos anos. É sobre sobrevivência, sobre aqueles momentos da vida em que precisamos encontrar força onde achávamos que não existia mais nada. Uma história sobre o silêncio que machuca e a coragem que salva. Minha infância foi marcada por um segredo terrível que acontecia dentro das paredes da nossa casa, longe dos olhos da cidade, mas bem debaixo do olhar de quem deveria me proteger. É dessa jornada que quero falar hoje, de como uma menina assustada encontrou um jeito de fazer justiça e sobreviver para contar essa história. Nasci e cresci em uma fazenda afastada, a uns bons quilômetros de Pirapora. Era uma propriedade grande, daquelas antigas, com um casarão de janelas altas e uma varanda que circulava toda a construção. Naquela época, início dos anos 50, a vida no interior de Minas era outra coisa, meus queridos. Não tinha luz elétrica, água encanada era luxo de cidade grande, e a estrada de terra que levava até lá ficava intransitável quando chovia forte. Meu pai, Jacinto Almeida, era um homem trabalhador, de poucas palavras, mas de coração bom. Alto, forte, com mãos calejadas de tanto trabalhar. Tinha um bigode grosso que me fazia cócegas quando ele me dava beijo de boa noite. Ele era tropeiro, sabe? Viajava por semanas, às vezes meses, levando e trazendo mercadorias entre as cidades do sertão. Era assim que sustentava nossa família numerosa. Minha mãe, Idalina, era uma mulher dura como pedra. Tinha os cabelos sempre presos num coque apertado e um olhar que parecia atravessar a gente. Ela não sorria muito, não. Passava os dias cuidando da casa, dando ordens, sempre ocupada, sempre vigilante. Quando me lembro dela,
Vejo suas mãos secas de tanto lavar roupa no tanque e seu avental sempre impecável, sem uma manchinha sequer. Éramos 8 filhos, e eu, a caçula e única menina. Meus irmãos, por ordem de idade, eram Osvaldo, o mais velho, já com seus 21 anos quando eu nasci. Depois vinha o Alfredo, de 19, o Juvenal, de 17, os gêmeos Teodoro e Arnaldo, de 15, o Eustáquio, de 13, e, por fim, o Jerônimo, de 11. Eu vim 7 anos depois do Jerônimo, quando minha mãe já achava que não teria mais filhos. Talvez por isso mesmo, ela nunca pareceu muito contente com minha chegada. Nossa casa era grande, mas simples. No térreo, tínhamos a sala de estar com seus móveis antigos e pesados, a sala de jantar com uma mesa comprida, onde todos nos sentávamos para as refeições, a cozinha ampla com fogão a lenha e despensa, e um quartinho pequeno, onde meu pai guardava suas coisas de viagem. No andar de cima ficavam os quartos, um grande para meus pais, 2 para meus irmãos que dormiam divididos e um pequenino no final do corredor, que era só meu. As paredes eram grossas de adobe e o assoalho de madeira rangia a cada passo. Minha infância tinha uma rotina bem definida. Acordava com o cantar do galo, tomava um copo de leite fresco com broa de fubá e ia ajudar nos afazeres domésticos que minha mãe determinava. Varria o terreiro, alimentava as galinhas, ajudava a estender a roupa no varal. Quando sobrava tempo, brincava sozinha no quintal, fazendo casinhas de barro ou bonecas de sabugo de milho. A escola? Ficava longe demais. Eu ia só de vez em quando algum de meus irmãos podia me levar de charrete até a escolinha rural, que ficava a uns 6 quilômetros de casa. A professora, Dona Zulmira, era paciente comigo, entendia minhas faltas e me dava lições para fazer em casa. Foi ela quem me ensinou a ler e escrever, um presente que guardo com carinho até hoje. As pessoas da região eram poucas e distantes umas das outras. Nossa vizinha mais próxima, Dona Quitéria, morava a quase meia hora de caminhada. Era uma senhora viúva que criava cabras e fazia um queijo de dar água na boca. Às vezes, eu ia até lá, levava ovos frescos que minha mãe mandava, e voltava com um pedaço de queijo ou doce de leite. A vida mudava completamente quando meu pai estava em casa. Ele trazia alegria, contava histórias das viagens, às vezes até doces e fitas coloridas para mim. Nesses dias, até minha mãe parecia mais leve, mais viva. A casa ganhava uma outra atmosfera. Meus irmãos respeitavam meu pai, ficavam mais comportados, ajudavam nas tarefas da fazenda sem reclamar, mas o coração apertava quando víamos meu pai arrumando as malas novamente. Ele amarrava seus poucos pertences no lombo do burro, ajeitava o chapéu na cabeça e partia pela estrada poeirenta, tornando-se um pontinho cada vez menor no horizonte. E então, um silêncio pesado caía sobre nossa casa, como uma sombra que engole tudo. Foi por volta dos meus 6 anos que comecei a perceber algo estranho. Sempre que meu pai partia para uma de suas viagens longas, meus irmãos ficavam diferentes. Observava seus olhares, o jeito como cochichavam entre si, as risadas que não entendiam quando minha mãe os reunia na cozinha depois do jantar. Eu era pequena, mas já sentia um frio na barriga, um medo que não sabia explicar. Nossa casa era grande demais, cheia de cantos escuros e portas que rangiam. À noite, deitada na minha caminha, ouvia os barulhos da madeira velha, o vento nas telhas e, às vezes, passos no corredor que me faziam puxar o cobertor até cobrir a cabeça. Mas o que mais me assustava não eram os barulhos da casa antiga, eram os silêncios que vinham depois. Lembro de uma vez, tinha uns 7 anos, eu estava brincando no quintal com uma boneca de pano que Dona Quitéria tinha feito para mim. Vi meu irmão Osvaldo olhando para mim de um jeito diferente, da porta da cozinha. Ele chamou os outros e logo estavam todos lá, me observando como se eu fosse um animalzinho curioso. Minha mãe apareceu atrás deles e disse algo que não entendi, mas que fez todos entrarem de volta. Naquela noite, tranquei a porta do meu quartinho pela primeira vez. A pobreza era grande, mas não passávamos fome. Tínhamos a horta, as galinhas,
algumas cabeças de gado. O dinheiro que meu pai trazia das viagens era pouco, mas dava para o essencial. O que faltava mesmo era carinho, sabe? Aquele abraço de mãe, aquela palavra de conforto. Isso eu só recebia do meu pai, e ele passava mais tempo longe do que em casa. À medida que fui crescendo, comecei a entender melhor o mundo ao meu redor. Entendia a dureza da vida no sertão, o isolamento, o trabalho constante. Mas havia algo mais, algo que crescia como uma sombra nos cantos da nossa casa, especialmente nas semanas em que meu pai viajava. O ano em que completei 8 anos foi quando tudo começou a ficar mais claro para mim. Era outono, lembro como se fosse hoje. As folhas das árvores caíam no quintal, formando tapetes amarelados, e o vento frio já anunciava o inverno que estava por vir. Meu pai tinha preparado as malas para uma viagem longa. Iria até o norte de Minas e só voltaria dali a 2 meses. Na véspera da partida dele, estávamos todos na sala após o jantar. Meu pai, sentado na sua cadeira de sempre, me chamou para perto. Colocou-me no colo, como fazia quando eu era menor, e disse palavras que guardo até hoje. Josefinha, minha florzinha do campo, cuide-se enquanto o pai está fora. Seja obediente com sua mãe e respeite seus irmãos. Vou trazer um presente bonito para você quando voltar. Abracei meu pai com toda a força que tinha, como se adivinhasse que precisaria guardar aquele calor por muito tempo. Senti o cheiro de fumo de corda misturado com o sabão de cinzas que minha mãe fazia. Esse era o cheiro do meu pai. De manhãzinha, antes mesmo do galo cantar, ele já havia partido. Naquele mesmo dia, notei algo diferente no ar. Minha mãe e Dalina tinham um brilho estranho nos olhos enquanto varria o terreiro. Meus irmãos trocavam olhares e eu sentia seus olhos me seguindo pela casa, pelo quintal, para onde quer que eu fosse. O mais velho, Osvaldo, me chamou de princesinha durante o almoço, uma palavra que saiu da boca dele como uma coisa suja. À noite, depois de lavar a louça do jantar, me preparava para subir e me refugiar no meu quartinho quando ouvi minha mãe chamando todos os meus irmãos para a cozinha. Venham, meus filhos, vamos conversar um pouco, ela disse, sem olhar para mim. Um por um, eles foram entrando na cozinha. Osvaldo, Alfredo, Juvenal, os gêmeos Teodoro e Arnaldo, Eustáquio e até o Jerônimo, que era o mais novo deles. Subi para meu quarto, mas a curiosidade era grande. Voltei silenciosamente até o corredor e me aproximei da porta da cozinha, que estava apenas encostada. De onde estava, podia ouvir as vozes abafadas, as risadinhas, o tom conspiratório. Então, escutei a voz da minha mãe, clara como cristal. Ela já está na idade. O pai não volta tão cedo. Vocês são homens da casa agora. Um arrepio percorreu meu corpo inteiro. Não entendi exatamente o que aquilo significava, mas soube, no fundo do meu coração de criança, que era algo terrível. Corri para meu quarto, tranquei a porta e empurrei minha pequena cômoda contra ela. Naquela noite, dormi vestida, encolhida embaixo da cama, abraçada à boneca de pano que era minha única amiga. Por alguns dias, nada aconteceu além dos olhares, dos cochichos, das risadinhas quando eu passava. Comecei a evitar ficar sozinha com qualquer um dos meus irmãos. Inventava desculpas para não ir ao celeiro, ao paiol, a qualquer lugar onde pudesse ser encurralada. Minha mãe percebia, tenho certeza, mas fingia não ver meu medo crescente. Uma tarde, estava ajudando a estender roupa no varal quando vi Osvaldo e Alfredo conversando perto do galinheiro. Olhavam para mim e riam. Juvenal se juntou a eles, e logo os 3 caminhavam em minha direção. Larguei o cesto de roupas e corri para dentro de casa, para perto da minha mãe, que preparava o jantar. Que é isso, menina? Por que essa correria? Ela perguntou sem levantar os olhos da panela de feijão. Os meninos. Eles estavam me olhando de um jeito esquisito, mãe. Respondi com a voz trêmula. Ela finalmente me olhou, mas não havia preocupação em seus olhos. Havia algo diferente, algo que só entendi muitos anos depois. Seus irmãos só estão brincando, Josefa. São homens, é natural. Você precisa aprender a lidar com isso.
Foi a primeira vez que entendi que não teria proteção vinda da minha mãe. Aquilo me deixou mais assustada do que os olhares dos meus irmãos. Na noite seguinte, cerca de uma semana depois da partida do meu pai, ouvi passos no corredor, perto do meu quarto. O assoalho de madeira velha rangia sob o peso de alguém. Congelei na cama, mal respirando. A maçaneta da porta girou, mas a porta estava trancada. Depois, ouvi vozes sussurradas, mais de uma pessoa. Eles tentaram mais uma vez e desistiram. Na manhã seguinte, durante o café, Eustáquio comentou, olhando diretamente para mim. Essa porta não vai ficar trancada para sempre, princesinha. Todos riram, inclusive minha mãe, que serviu mais café para eles como se nada tivesse acontecido. Comecei a planejar meus dias com cuidado. Acordava antes de todos para fazer minhas necessidades no banheiro externo. Comia rapidamente e procurava tarefas que me mantivessem à vista de minha mãe, ou próxima da casa da dona Quitéria. Às vezes, fingia estar doente para poder ficar na cama o dia todo, com a porta trancada. A situação piorou quando descobri que a chave do meu quarto tinha desaparecido. Procurei por toda parte, desesperada, mas sabia, no fundo, que um deles a tinha pego. Naquela noite, arranjei um pedaço de madeira e o encaixei sob a maçaneta, como tinha visto meu pai fazer uma vez durante uma tempestade forte. Foi numa sexta-feira, já no final da tarde, que aconteceu pela primeira vez. Eu estava no quintal, colhendo alguns tomates na horta, quando vi que estava cercada. Osvaldo, Alfredo e Juvenal tinham se posicionado estrategicamente ao meu redor, bloqueando qualquer rota de fuga. Teodoro e Arnaldo vigiavam a entrada da casa. Eustáquio e Jerônimo estavam mais afastados, mas observavam tudo. "Vem cá, irmãzinha", chamou Osvaldo, estendendo a mão. "Queremos só conversar com você." Olhei em volta, desesperada, e vi minha mãe na janela da cozinha. Nossos olhos se encontraram por um momento. Eu implorei silenciosamente por ajuda, mas ela simplesmente fechou a cortina e desapareceu. "Não! Me deixem em paz!" gritei, jogando os tomates neles e correndo para o único lugar que parecia seguro naquele momento. O curral vazio, onde eu poderia me esconder entre os fardos de feno. Eles me seguiram, chamando meu nome, transformando aquilo em uma caçada macabra. Consegui me enfiar num espaço pequeno entre os fardos, onde eles não conseguiam me alcançar facilmente. Fiquei ali, tremendo, até escurecer completamente. Só então, quando a casa já estava silenciosa, me arrisquei a sair e correr para meu quarto. Nos dias seguintes, a tensão só aumentou. A casa, que já era um lugar frio, tornou-se uma prisão, um campo minado onde cada canto podia esconder uma ameaça. Meus irmãos não desistiram. Pelo contrário, o jogo de me aterrorizar parecia diverti-los cada vez mais. Uma noite, acordei com o barulho da minha porta sendo aberta. Meu improviso com o pedaço de madeira não tinha funcionado. Tentei gritar, mas uma mão grande cobriu minha boca. Era Osvaldo. Atrás dele, vi as silhuetas dos outros. E então, no corredor escuro, a figura da minha mãe, observando, sem fazer nada para impedir. "Shh, princesinha", sussurrou Osvaldo. "Chegou a hora de você aprender o que acontece quando o pai não está em casa. O que aconteceu depois? Bem, há coisas que mesmo depois de tantos anos, minha boca se recusa a contar, mas meu corpo lembra, minha alma lembra. Lembra do escuro, dos sons abafados, da dor, do medo paralisante e depois do silêncio. O pior foi depois, quando todos saíram, menos minha mãe. Ela entrou no quarto, acendeu o lampião e me olhou de cima a baixo. Seus olhos não mostravam compaixão, mostravam satisfação. Ela examinou meu corpo machucado, os lençóis rasgados, as marcas que eu tentava esconder. Foi então que ela disse aquelas palavras que ficaram gravadas em mim como ferro em brasa. "É bom ver você sangrar. Mostra que eles são fortes, homens de verdade, como o pai deles." Naquele momento, entendi que não era apenas meus irmãos contra mim. Era minha própria mãe também. A pessoa que deveria me proteger estava orgulhosa do que tinham feito comigo.
Depois daquela primeira noite, algo dentro de mim se quebrou. Me tornei uma sombra na própria casa, tentando ser invisível, procurando me esconder nos cantos, evitando qualquer contato. Mas não adiantava. Em uma casa isolada como a nossa, não havia para onde fugir, não havia quem pudesse me socorrer. As semanas se arrastavam, cada dia parecendo uma eternidade. Aprendi a reconhecer os sinais, os olhares trocados entre eles durante o jantar, o jeito como minha mãe os chamava para a cozinha depois e fechava a porta. E então eu sabia que, naquela noite, eles viriam. Não importava onde eu me escondesse, no sótão empoeirado, no porão úmido, atrás dos fardos de feno no curral. Eles sempre me encontravam. Ela está ficando boa nisso, em se esconder. Ouvi Alfredo comentar uma vez, rindo com os outros. Torna a caçada mais divertida. E minha mãe? Ah, minha mãe! Ela nunca participava diretamente, mas estava sempre por perto. Observando das sombras, às vezes dando instruções, sugestões, e depois, sempre depois, vinha aquela inspeção fria, aquele olhar de aprovação ao ver meu sofrimento. Você não é especial, menina, ela me disse certa vez, enquanto eu chorava encolhida na cama. Todas as mulheres da família passaram por isso. É assim que se aprende o lugar de uma mulher nessa casa. Foi então que entendi. Aquilo não era algo novo. Era uma tradição perversa, passada de geração em geração. Minha mãe provavelmente tinha vivido o mesmo horror em sua juventude, e agora, em vez de proteger a própria filha, perpetuava o ciclo. O pior era quando tentava buscar ajuda. Uma vez, consegui chegar até a casa de Dona Quitéria. Estava machucada, com marcas nos braços que não podia esconder. A boa senhora percebeu que algo estava errado. — Que aconteceu com você, menina? Ela perguntou, passando um unguento nas minhas escoriações. — Caí do celeiro. Menti, de olhos baixos. Queria contar. Deus sabe como eu queria. Mas as palavras ficavam presas na garganta. E mesmo que conseguisse falar, o que Dona Quitéria poderia fazer? Uma viúva idosa contra 7 homens e minha mãe? Quando voltei para casa naquele dia, minha mãe me esperava na porta, braços cruzados, olhar severo. Andou falando o que não deve com a velha Quitéria? Perguntou, apertando meu braço com força. Não, mãe. Não falei nada. Melhor assim. Ninguém acreditaria em você mesmo, e se tentasse contar a alguém de novo... Ela não completou a frase, mas o olhar dizia tudo. Havia ameaça ali, uma promessa silenciosa de que as coisas poderiam ficar ainda piores. Depois desse dia, perdi a última esperança de ajuda externa. Estava completamente sozinha. Com o tempo, desenvolvi pequenas estratégias para sobreviver. Aprendi a me dissociar, a separar minha mente do corpo durante os piores momentos. Imaginava que estava longe dali, voando como os pássaros que via da janela do meu quarto, livres no céu de Minas Gerais. Criei um lugar seguro dentro da minha cabeça, onde ninguém podia me machucar. Também descobri pequenos esconderijos pela fazenda. Um buraco na parede do celeiro, coberto por tábuas soltas. O espaço entre o telhado e o forro no sótão. A antiga cisterna seca nos fundos da propriedade. Lugares onde podia me esconder por algumas horas, onde podia chorar sem ser ouvida. Comecei a guardar comida, pedaços de pão, frutas secas, qualquer coisa que não estragasse rápido. Escondia nos meus refúgios para os dias em que não conseguia enfrentar a mesa de jantar, os olhares, as risadinhas, a presença sufocante deles. Minha saúde começou a deteriorar. Emagreci tanto que minhas costelas apareciam sob a pele. Meu cabelo, antes forte e brilhante, começou a cair em tufos. Tinha pesadelos constantes, e muitas vezes molhava a cama, o que só servia como mais uma desculpa para os castigos. A escola se tornou um refúgio temporário, nos dias em que conseguia ir. Dona Zulmira notou a mudança em mim. Eu, que antes era uma menina curiosa e falante, agora mal abria a boca, sentava no fundo da sala e me encolhia quando alguém se aproximava. Josefa, o que está havendo, minha querida? Ela perguntou certa vez, me chamando após a aula. Mais uma vez, as palavras não saíram.
O medo era maior que qualquer desejo de salvação. Apenas balancei a cabeça e murmurei que estava tudo bem, que estava apenas cansada. O tempo passava e meu pai não voltava. A viagem, que deveria durar 2 meses, se estendeu para 3, depois 4. Mais tarde, descobri que houve uma enchente que bloqueou as estradas, impedindo seu retorno. Cada dia a mais era uma sentença, um prolongamento do meu tormento. Em casa, os abusos se tornaram mais frequentes, mais violentos. Meus irmãos pareciam competir entre si para ver quem conseguia me machucar mais. E minha mãe observava tudo com aquele mesmo olhar de satisfação doentia. "Você está tornando meus filhos homens de verdade", ela disse certa noite, enquanto passava um pano úmido nos meus ferimentos. Não por compaixão, mas para evitar que infeccionassem e chamassem atenção quando meu pai voltasse. Comecei a pensar em fugir. Planejava juntar o pouco dinheiro que conseguia, algumas moedas esquecidas nos bolsos das calças dos meus irmãos quando lavava a roupa, uns trocados que Dona Quitéria me dava quando a ajudava com as cabras. Imaginava pegar a estrada e ir para longe, para qualquer lugar que não fosse aquela fazenda maldita. Mas para onde iria uma menina de 8 anos, sozinha no mundo? Como sobreviveria? E havia sempre o medo de que me encontrassem e trouxessem de volta, e então as coisas seriam ainda piores. Uma noite, após um abuso particularmente brutal, fiquei deitada no chão do meu quarto, sentindo a madeira fria contra meu rosto. Pela primeira vez, pensei em desistir completamente, em simplesmente fechar os olhos e não acordar mais. Parecia a única saída possível daquele inferno. Foi então que ouvi os cascos de cavalo no terreiro, um alvoroço na casa, vozes excitadas. "É o pai! O pai voltou!" Era a voz de Jerônimo, o mais novo dos meus irmãos. Meu coração disparou. Meu pai estava de volta. Ele poderia me salvar. Mas então o pânico tomou conta de mim. Como explicar meu estado? Como contar o que tinha acontecido sem que ele culpasse a mim, a filha, em vez dos filhos homens que ele tanto prezava? Minha mãe entrou correndo no quarto, com uma bacia de água e panos limpos. "Levanta, menina, seu pai está chegando. Limpe esse rosto, vista uma roupa limpa. E se ele perguntar, você caiu do celeiro, entendeu? Caiu do celeiro várias vezes." Ela me ajudou a me lavar e vestir, penteou meu cabelo ralo para esconder as falhas, me fez beber um chá amargo para dar cor às suas bochechas e me levou para a sala. Meu pai entrou, carregando suas malas e sacos de mercadorias. Parecia maior do que eu lembrava, mais forte, mais seguro. Corri para ele, abraçando suas pernas, sentindo o cheiro familiar de poeira da estrada e fumo. "Minha pequena Josefinha", ele exclamou, me erguendo nos braços. Mas então parou, me olhando com atenção. "O que houve com você, menina? Está tão magrinha, tão pálida." Antes que eu pudesse responder, minha mãe interveio. "Ela andou doente, Jacinto. Uma febre que não passava, e essa menina é tão desastrada, vive caindo, se machucando." Meu pai franziu a testa, não totalmente convencido. Passou a mão pelo meu rosto, notando as manchas escuras sob meus olhos, os lábios rachados. "Vou levar você ao médico em Pirapora na próxima semana, filha." Aquela noite foi diferente. Com meu pai em casa, meus irmãos mantiveram distância. A casa parecia respirar outro ar. Jantamos todos juntos à mesa grande, como uma família normal. Meu pai contou histórias da viagem, trouxe presentes para todos, incluindo um pequeno pente de madeira entalhada para mim, que guardei como um tesouro. Mas eu sabia que era apenas uma trégua temporária. Assim que meu pai partisse novamente, tudo voltaria ao normal. O horror recomeçaria. E foi naquele momento, sentada à mesa, observando meus irmãos fingindo ser bons filhos, minha mãe interpretando o papel de esposa dedicada, que algo dentro de mim se fortaleceu. Uma pequena chama de resistência que se recusava a ser apagada. Se eu contasse ao meu pai o que acontecia durante sua ausência, ele acreditaria em mim? Ou acreditaria na versão da minha mãe e dos meus 7 irmãos? Era a palavra de uma criança contra 8 adultos. Eu precisava de provas.
Precisava de algo que meu pai não pudesse ignorar, que o forçasse a enxergar a verdade horrível que se escondia sob o teto de nossa casa. E assim, em silêncio, comecei a planejar. A próxima vez que meu pai viajasse, seria diferente. Eu estaria preparada. Não seria mais uma vítima passiva, mas uma sobrevivente determinada a fazer justiça. Meu pai ficou em casa por quase um mês. Foram os únicos dias de paz que conheci naquele período sombrio da minha vida. Ele notava que algo estava errado. Eu via em seus olhos quando me observava, na forma como franzia a testa ao perceber meu sobressalto quando algum dos meus irmãos se aproximava de mim. Mas as explicações da minha mãe pareciam acalmá-lo temporariamente. Ela sempre foi uma menina nervosa, Jacinto, e depois dessa febre ficou mais medrosa ainda. Como prometido, ele me levou ao médico em Pirapora. O doutor me examinou, fez perguntas, às quais respondi com os olhos baixos, repetindo a história que minha mãe tinha me obrigado a decorar. Voltamos com um vidro de fortificante e a recomendação de alimentação reforçada para a menina. Uma tarde, enquanto meu pai consertava a cerca do curral, me aproximei dele. Queria tanto contar, queria me jogar em seus braços e deixar que as palavras saíssem todas de uma vez. Mas o medo era maior. E se ele não acreditasse? E se ficasse com raiva de mim? Pior ainda, e se acreditasse, confrontasse meus irmãos e minha mãe, e depois partisse novamente, me deixando à mercê deles, agora com ainda mais raiva? O que foi, Josefinha? Ele perguntou, notando minha hesitação. Nada não, pai, respondi, engolindo o nó na garganta. Só queria ficar perto do senhor. Ele sorriu, aquele sorriso bom que iluminava seu rosto cansado, e me deixou ajudá-lo, segurando as ferramentas enquanto trabalhava. Pequenos momentos como esse eram meu único consolo. Mas então chegou o dia que eu tanto temia. Meu pai anunciou durante o jantar que precisava partir novamente. Uma viagem curta desta vez, apenas 3 semanas, para entregar uma encomenda importante em Montes Claros. Volto antes da festa de São João, ele prometeu, bagunçando meu cabelo. E vamos fazer uma fogueira bem grande, assar milho e batata doce, como você gosta. Naquela noite não consegui dormir. Sabia o que aconteceria assim que meu pai cruzasse os portões da fazenda. Sabia que a reunião na cozinha aconteceria, que os olhares voltariam, que o pesadelo recomeçaria. Mas desta vez, algo estava diferente dentro de mim. Não era apenas medo, era raiva, uma raiva que crescia como brasa acesa no meu peito. Na manhã seguinte, meu pai partiu ao primeiro canto do galo. Observei da janela do meu quarto, enquanto ele se afastava pela estrada de terra, ficando cada vez menor até desaparecer na curva. Não chorei desta vez. Estava ocupada planejando. Não precisei esperar muito. Naquela mesma noite, após o jantar, ouvi o chamado da minha mãe. Meninos, venham para a cozinha. Temos que conversar. Subi rapidamente para meu quarto, tranquei a porta com a nova chave que meu pai tinha providenciado, após eu reclamar que a antiga havia sumido, e empurrei a cômoda contra ela, como sempre fazia. Mas desta vez não me escondi. Peguei uma pequena faca que tinha surrupiado da cozinha dias antes e a escondi sob o colchão. Não para usá-la contra eles, eles eram muitos e fortes demais, mas para me dar coragem, para sentir que tinha algum controle. As horas passaram. A casa foi ficando silenciosa. Já era tarde quando ouvi os passos no corredor, o rangido familiar das tábuas do assoalho, vozes sussurradas. Ela trancou a porta de novo. Arrombe? Não, o pai vai notar. Tenho uma ideia melhor. Ouvi alguém se afastando e depois voltando. Um som metálico. Estavam usando alguma ferramenta na fechadura. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir no peito. A porta se abriu de repente. A cômoda foi empurrada para o lado com facilidade por Osvaldo e Alfredo. Atrás deles, os outros 5. E no corredor, como sempre, a silhueta da minha mãe. O que aconteceu depois foi diferente das outras vezes. Talvez porque eu tinha ousado trancar a porta novamente. Talvez porque a presença do meu pai por um mês tinha intensificado a raiva deles.
Foi pior. Muito pior. Lembro dos gritos abafados, das mãos me segurando, da dor que parecia que ia me partir ao meio. Lembro de implorar, de chorar, de finalmente encontrar minha voz e gritar por ajuda. Mas não havia ninguém para ouvir naquela fazenda isolada. E depois, como sempre, minha mãe entrou. Os meninos saíram, deixando-me como um trapo jogado sobre a cama. Ela acendeu o lampião e me inspecionou, como fazia sempre. Mas desta vez, até ela pareceu momentaneamente assustada com o que viu. Eles foram um pouco longe demais, murmurou, mais para si mesma do que para mim. Então seu rosto endureceu novamente. Mas você provocou, trancando a porta, desafiando eles. Ela saiu e voltou com uma bacia de água morna e alguns panos. Começou a limpar os ferimentos, não com gentileza, mas com a eficiência prática de quem não quer que as evidências permaneçam. E enquanto fazia isso, repetiu aquelas palavras horríveis. É bom ver você sangrar. Mostra que eles são fortes, homens de verdade, como o pai deles. Algo se quebrou dentro de mim naquele momento. Não era apenas dor física, era uma dor da alma. Uma compreensão profunda de que esta mulher, minha própria mãe, não apenas permitia o horror, mas se deleitava com ele. Por quê? Consegui murmurar, a voz quase inaudível. Por que a senhora deixa eles fazerem isso comigo? Ela parou o que estava fazendo e me olhou diretamente nos olhos pela primeira vez em muito tempo. Havia algo gelado em seu olhar, algo morto. Porque foi assim que aprendi a ser mulher nesta casa. Foi assim com minha mãe, com minha avó. É o jeito que as coisas são. Os homens Almeida precisam ser fortes e as mulheres precisam aprender seu lugar. Ela continuou limpando os ferimentos, jogando os panos sujos na bacia. A água ficou vermelha. Quando você crescer, vai entender. Vai agradecer por ter aprendido cedo. Depois que ela saiu, fiquei deitada na escuridão, sentindo cada parte do meu corpo gritar de dor. Mas minha mente estava estranhamente clara. Suas palavras ecoavam na minha cabeça. Foi assim com minha mãe, com minha avó. Gerações de mulheres sofrendo em silêncio, passando o horror adiante como uma herança maldita. Eu seria a próxima a perpetuar isso? Cresceria para me tornar como minha mãe, observando da sombra enquanto outra menina sofria? Não, sussurrei para o escuro. Comigo acaba. Naquela noite tive um sonho. Sonhei com minha avó, que nunca conheci. Ela estava em pé no corredor da casa, olhando para mim com olhos cheios de lágrimas. Quebra a corrente, menina, ela dizia. Quebra a corrente que nos prende todas. Acordei com os primeiros raios de sol. Meu corpo doía, mas minha mente estava mais forte do que nunca. Levantei-me com dificuldade e olhei para a cama. Os lençóis estavam manchados de sangue. Normalmente minha mãe os trocaria imediatamente, lavaria todas as evidências. Mas ela ainda não tinha vindo. Foi então que tive a ideia. Peguei uma tesoura pequena, que usava para cortar retalhos, e cortei um pedaço do lençol manchado, uma parte com as piores manchas. Dobrei cuidadosamente e o escondi dentro do forro rasgado do meu colchão, onde ninguém pensaria em procurar. Mais tarde, minha mãe veio trocar os lençóis. Ela não notou que faltava um pedaço, ou se notou, não disse nada. Pegou a roupa de cama suja e levou para lavar no tanque como sempre fazia. Nos dias que se seguiram, fiz algo que nunca tinha feito antes. Me recusei a me esconder. Em vez disso, deixei que vissem as marcas. Quando Dona Quitéria veio visitar e perguntou sobre os hematomas no meu braço, apenas olhei para minha mãe em silêncio, desafiando-a a explicar. A menina caiu da escada. Minha mãe disse rapidamente, me lançando um olhar de advertência. Parece que ela cai muito, observou Dona Quitéria, com uma nota de suspeita na voz. Não disse nada, mas mantive os olhos fixos nos de Dona Quitéria, tentando comunicar sem palavras o que não podia dizer em voz alta. Minha nova atitude enfureceu meus irmãos. Eles estavam acostumados a me ver escondida, assustada, submissa. Minha pequena rebeldia silenciosa era uma afronta. A princesinha está ficando atrevida,
disse Juvenal uma noite, enquanto jantávamos. Precisamos ensinar mais algumas lições. Minha mãe apenas assentiu, como se estivessem discutindo o tempo ou a colheita. Não demonstrei medo, embora por dentro estivesse tremendo. Sabia o que viria, mas desta vez tinha um plano. Quando eles vieram naquela noite, não lutei como das outras vezes. Não implorei. Fiquei em silêncio, deixando que fizessem o que sempre faziam. Era como se meu espírito tivesse se separado do meu corpo, pairando acima, observando tudo de longe. E em algum lugar dentro de mim, uma voz repetia: "Isso vai acabar. Isso vai acabar quando meu pai voltar." Depois que eles saíram, minha mãe fez sua inspeção habitual. Notei que ela parecia irritada com minha falta de reação. "O que foi, menina? Perdeu a língua?" Não respondi. Apenas a olhei, tentando memorizar cada detalhe do seu rosto, sabendo que em breve tudo mudaria. Ela saiu, visivelmente perturbada com meu silêncio. Assim que fiquei sozinha, levantei-me, ignorando a dor, e cortei outro pedaço do lençol. Este era ainda mais significativo que o primeiro. O escondi junto com o outro. Na manhã seguinte, peguei uma das minhas poucas roupas, um vestido simples de algodão, e o rasguei em alguns lugares estratégicos. Escondi também, junto com os pedaços de lençol. Os dias passavam lentamente. Cada noite trazia o mesmo horror, mas agora eu tinha um propósito, uma luz no fim daquele túnel escuro. Continuei coletando evidências. Um pedaço de roupa rasgada aqui, um lençol manchado ali. Guardava tudo no esconderijo dentro do colchão. Uma semana antes da data prevista para o retorno do meu pai, minha mãe começou os preparativos. A casa foi limpa de cima a baixo, lençóis novos foram colocados em todas as camas. Ela me chamou para a cozinha e me olhou com severidade. "Quando seu pai voltar, você vai se comportar normalmente. Vai sorrir, vai dizer que está melhor, que aquela febre passou. Entendeu?" Assenti silenciosamente. "E nem pense em contar qualquer coisa para ele. Ele nunca acreditaria em você contra todos nós. E se tentasse?" Ela fez uma pausa, os olhos duros como pedras. "Bem, você sabe o que aconteceria depois que ele fosse embora de novo." Eu sabia, mas desta vez seria diferente. Desta vez eu tinha provas. Na véspera da chegada do meu pai, não dormi. Fiquei deitada, olhando para o teto, ensaiando mentalmente o que faria. Teria apenas uma chance. Precisava fazer da maneira certa. E então, finalmente, ouvi o som dos cascos de cavalo no terreiro. Meu pai tinha voltado. A chegada do meu pai foi como nas outras vezes. Ele entrou carregando seus pertences, o rosto cansado, mas feliz por estar em casa. Meus irmãos o receberam com tapinhas nas costas, perguntas sobre a viagem, oferecendo ajuda para descarregar as mercadorias que trouxera. Minha mãe estava na porta, sorrindo aquele sorriso que só aparecia quando ele estava presente. Eu esperei na soleira da cozinha, observando a cena. Meu pai me viu e abriu os braços. "Josefinha, venha cá, minha florzinha." Corri para ele, como sempre fazia, mas desta vez havia um peso dentro de mim, o conhecimento do que estava prestes a fazer. Ele me ergueu no ar e me girou, então me colocou no chão e examinou meu rosto. "Você parece melhor, graças a Deus." Aquela cor voltou às suas bochechas. Minha mãe apressou-se a confirmar. "Sim, ela melhorou bastante, Jacinto. O fortificante que o doutor receitou fez maravilhas." O fortificante que ela nunca me dera, que ficara guardado no armário da cozinha, intocado. O restante do dia transcorreu normalmente. Jantamos todos juntos. Meu pai contou histórias da viagem, disse que os negócios tinham sido bons. Falou sobre a festa de São João que aconteceria em poucos dias. Prometeu que faríamos uma fogueira grande. "E vou até a cidade comprar uns foguetes e bombinhas para vocês, meninos," disse, arrancando sorrisos dos meus irmãos. Observei-os, sentados à mesa, interpretando o papel de filhos exemplares. Osvaldo, Alfredo, Juvenal, Teodoro, Arnaldo, Eustáquio, Jerônimo, cada um deles sorria e conversava como se não tivessem feito o que fizeram, como se não fossem monstros. Naquela noite,
Esperei. Sabia que precisaria de um momento a sós com meu pai, longe dos olhos vigilantes da minha mãe. Deitei na cama, mas não dormi, atenta a qualquer som. De madrugada, ouvi meu pai se levantar. Ele costumava acordar cedo, antes de todos, para tomar café e checar as coisas na fazenda. Era minha chance. Levantei-me silenciosamente. Peguei os pedaços de lençol e roupa que tinha escondido e os coloquei dentro da minha camisola. Abri a porta do quarto sem fazer barulho e desci as escadas, evitando os degraus que rangiam. Meu pai estava na cozinha sozinho, bebendo café. Parei na porta subitamente insegura. E se ele não acreditasse em mim? E se ficasse com raiva? Ele me viu e sorriu, surpreso. Josefinha, acordou cedo hoje, minha filha. Quer um pouco de café com leite? Entrei na cozinha, meu coração batendo tão forte que achei que ele pudesse ouvir. Sentei-me à mesa, de frente para ele. Pai, comecei, a voz quase um sussurro. Preciso mostrar uma coisa para o senhor. Algo no meu tom deve ter alertado meu pai. Ele colocou a xícara na mesa e me olhou com atenção. O que foi, minha filha? Minhas mãos tremiam quando puxei os pedaços de lençol e roupa de dentro da camisola. Coloquei-os sobre a mesa, bem na frente dele. Meu pai olhou para os trapos manchados, sem entender no início. Então, lentamente, a compreensão começou a surgir em seu rosto. O que é isso, Josefinha? Ele perguntou, a voz mudando de tom, ficando mais grave. São dos meus lençóis, pai, respondi, reunindo toda a coragem que tinha. E este pedaço é do meu vestido. Meu pai pegou os retalhos, examinando-os cuidadosamente. Seu rosto foi mudando. Primeiro confusão, depois desconfiança, e finalmente uma expressão que nunca tinha visto antes, algo entre horror e fúria. Quem fez isso com você? Perguntou, as palavras saindo entrecortadas, como se cada uma custasse um esforço enorme. Respirei fundo. Era o momento. Não havia volta. Meus irmãos, pai, todos eles, quando o senhor viaja. Meu pai ficou imóvel, segurando os pedaços de tecido manchados. Vi sua mão tremer, os nós dos dedos ficando brancos de tanta força com que apertava os retalhos. E sua mãe? Ele perguntou, a voz quase inaudível. Senti as lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas mantive os olhos fixos nos dele. Ela sabe. Ela vê tudo. Depois ela vem e diz... Ela diz que é bom me ver sangrar, que mostra que eles são fortes, homens de verdade, como o senhor. Foi como se tivesse dado um golpe físico no meu pai. Ele recuou na cadeira, o rosto pálido como cera. Por um momento terrível, achei que não tinha acreditado em mim, que ia chamar minha mãe, contar o que eu tinha dito, e então tudo ficaria ainda pior. Mas então ele estendeu a mão trêmula e tocou meu rosto, onde um hematoma já estava desbotando. Isso não foi queda nenhuma, foi? Balancei a cabeça. E a febre? Não tive febre nenhuma, pai. Foi mentira da mãe. Ele ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nos pedaços de tecido manchados. Então, lentamente, dobrou-os e os guardou no bolso da camisa. Quando levantou os olhos para mim novamente, havia uma determinação férrea neles. Vá para seu quarto, Josefinha. Tranque a porta e não saia até eu chamar. Entendeu? Assenti, assustada com a intensidade em sua voz. Pai, o que o senhor vai fazer? O que deveria ter feito há muito tempo. Agora vá, minha filha, e não tenha medo. Nunca mais vão encostar um dedo em você. Eu prometo. Subi para meu quarto, fechei a porta e a tranquei, como ele pediu. Sentei-me na cama, abraçando os joelhos, e esperei. O coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Logo ouvi a voz do meu pai, um rugido que nunca tinha escutado antes, chamando minha mãe e meus irmãos. Depois vieram os gritos. Dele, dela, deles. Objetos sendo quebrados. Portas batendo. Era como se uma tempestade tivesse se formado dentro da nossa casa. Fiquei no quarto o dia inteiro, tremendo,
orando, esperando. De vez em quando ouvia passos no corredor, vozes exaltadas, mais gritos. Uma vez tentaram abrir a porta do meu quarto, mas estava trancada como meu pai tinha instruído. Abra essa porta, sua desgraçada. Era a voz de Osvaldo, furiosa. Você vai pagar pelo que fez. Mas logo ouvi um estrondo, como se alguém tivesse sido jogado contra a parede, e a voz do meu pai, irreconhecível de tanta raiva. Toque nessa porta de novo e eu acabo com você. À tarde, ouvi o tropel de cavalos no terreiro. Olhei pela janela e vi meus irmãos mais velhos, Osvaldo, Alfredo e Juvenal, montando seus cavalos, carregando trouxas de roupas, partindo a galope pela estrada. Meu pai estava no terreiro, de pé, um rifle nas mãos, observando-os até desaparecerem na curva. Quando a noite caiu, ouvi batidas suaves na minha porta. Josefinha? Sou eu, seu pai. Está tudo bem, pode abrir. Abri a porta, ainda com medo. Meu pai estava parado no corredor, o rosto envelhecido 10 anos em um dia. Seus olhos estavam vermelhos, as roupas desalinhadas, havia um corte em sua testa. Venha, filha, quero conversar com você. Ele me levou para a sala, onde sentamos no velho sofá de palha. A casa estava silenciosa como nunca estivera antes. Onde estão todos? Perguntei. Seus irmãos mais velhos, Osvaldo, Alfredo e Juvenal, foram embora. Mandei eles sumirem da minha frente e nunca mais voltarem. Os outros estão trancados nos quartos por enquanto. E sua mãe? Ele fez uma pausa, passando a mão pelo rosto cansado. Sua mãe está no celeiro. Vou levá-la para a cidade amanhã. Para a cidade? Sim, há um lugar lá, um hospital para pessoas que não estão bem da cabeça. Ficamos em silêncio por um momento, absorvendo a enormidade do que havia acontecido. Então meu pai pegou minhas mãos nas suas, grandes e calejadas. Josefinha, por que não me contou antes? Todas aquelas viagens, todos aqueles anos. Baixei os olhos, sentindo o peso da culpa que não era minha, mas que carregava mesmo assim. Tinha medo, pai. Medo que o Senhor não acreditasse em mim. Medo do que eles fariam quando o Senhor fosse embora de novo. Ele apertou minhas mãos, e quando levantei os olhos, vi que chorava. Meu pai, aquele homem forte que nunca tinha visto derramar uma lágrima, chorava como criança. Nunca mais vou deixar você sozinha, minha filha. Nunca mais. Nos dias que se seguiram, nossa casa passou por uma transformação. Minha mãe foi levada para o hospital em Pirapora, como meu pai havia dito. Os gêmeos, Teodoro e Arnaldo, foram enviados para trabalhar em uma fazenda distante, de um primo do meu pai em Montes Claros. Eustáquio e Jerônimo, os mais novos, permaneceram, mas sob vigilância constante. Meu pai contratou Dona Quitéria para vir todos os dias cuidar da casa e de mim quando ele precisasse sair. Nunca mais fiquei sozinha com meus irmãos. Aos poucos, comecei a me recuperar. As marcas no corpo sararam, embora as da alma levassem muito mais tempo. Voltei a frequentar a escola regularmente. Dona Zulmira, percebendo a mudança em mim, me dava atenção especial, ajudando-me a recuperar as lições perdidas. Foi nessa época que conheci Lourdes, filha de um comerciante que tinha se mudado recentemente para a região. Ela tinha minha idade e logo nos tornamos amigas. Era a primeira amiga de verdade que eu tinha na vida. Com ela, aprendi a brincar de novo, a rir, a ser criança. Meu pai cumpriu sua promessa. Reorganizou seu trabalho para não precisar fazer viagens longas. Quando era inevitável, levava-me com ele ou me deixava na casa de Dona Quitéria, nunca mais sozinha naquela fazenda. Com o tempo, vendemos a propriedade. Havia muitas memórias ruins ali, sombras em cada canto. Mudamos para mais perto da cidade, para uma casa menor, mas mais alegre, com janelas grandes que deixavam entrar o sol. Nunca mais vi minha mãe ou meus irmãos mais velhos. Soube, anos depois, que Osvaldo tinha morrido em uma briga de bar em algum lugar no norte de Minas. Dos outros, nunca mais tive notícias. Eustáquio e Jerônimo,
Com o tempo e sob a orientação firme do meu pai, tornaram-se homens diferentes do que poderiam ter sido. Nunca falávamos sobre o passado, mas havia um entendimento silencioso entre nós, uma linha que nunca mais seria cruzada. A mudança não aconteceu da noite para o dia. Foram anos de cura, de reconstrução. Houve pesadelos, crises de choro, momentos em que o passado voltava como uma onda, ameaçando me afogar. Mas meu pai estava sempre lá, uma rocha onde eu podia me agarrar. Um dia, já adolescente, encontrei coragem para perguntar ao meu pai sobre o que minha mãe tinha dito, que aquele horror era uma tradição na família. É verdade, pai? Aconteceu com a mãe também? Com a avó? Meu pai suspirou profundamente, os olhos perdidos em memórias distantes. Sua mãe veio de uma família ruim, Josefa. Muito ruim. Quando a conheci, ela já estava quebrada por dentro. Pensei que podia salvá-la com amor, com uma vida nova. Mas algumas feridas são profundas demais. Ele fez uma pausa, olhando para mim com olhos cheios de uma mistura de tristeza e orgulho. Mas você, minha filha, você quebrou a corrente. Você teve a coragem que ninguém mais teve. Foi naquele momento que entendi completamente. Eu não era apenas uma sobrevivente. Era uma libertadora. Com minha pequena rebelião, minha recusa em aceitar o destino que queriam me impor, tinha mudado o curso de gerações. Cresci sob os cuidados do meu pai e de Dona Quitéria, que acabou se tornando uma segunda mãe para mim. Estudei, formei-me professora, seguindo os passos da minha querida Dona Zulmira, e prometi a mim mesma que passaria adiante não o horror que tinha recebido, mas a força que tinha descoberto dentro de mim. A dor não desapareceu completamente. Nunca desaparece. Mas aprendemos a conviver com ela, a transformá-la em algo útil, em uma bússola moral que nos guia para nunca infligir nos outros o sofrimento que conhecemos. E quando, anos depois, encontrei um bom homem, me casei e tive meus próprios filhos, quebrei definitivamente aquele ciclo maldito que por tanto tempo tinha envenenado minha família. Criei meus filhos com amor, com respeito, com a certeza de que nunca conheceriam o tipo de horror que marcou minha infância. Foi assim que venci, no final das contas. Não apenas sobrevivendo, mas vivendo, plenamente, com dignidade, com amor. Transformando a dor em propósito, a sobrevivência em renascimento. Hoje, aos meus 73 anos bem vividos, acordo todos os dias agradecendo a Deus por mais um amanhecer. Minha casinha aqui em Diamantina é simples, mas é meu cantinho de paz. As paredes azuis, as janelas com cortinas de renda que eu mesma fiz, os vasos de plantas na varanda, tudo tem um pedacinho da minha história. Como cheguei a Diamantina, é uma história de amor. Conheci meu Geraldo quando já dava aulas em Pirapora. Eu com 25 anos, ele com 28. Era um homem bom, carpinteiro de profissão, que tinha vindo fazer um serviço na escola onde eu trabalhava. Lembro como se fosse hoje, ele medindo as janelas para fazer novos batentes e eu, curiosa, perguntando sobre seu trabalho. Nossos olhos se encontraram e algo naquele olhar me disse que podia confiar. Namoramos por 2 anos antes de nos casarmos. Geraldo sabia do meu passado. Contei tudo a ele antes de aceitar seu pedido de casamento. Achei que talvez ele desistisse de mim ao saber, mas em vez disso, segurou minhas mãos e disse: Josefa, você é a mulher mais forte que já conheci. Seria uma honra passar o resto da minha vida ao seu lado. Nos casamos em uma cerimônia simples, com a presença do meu pai, já envelhecido, mas feliz por me ver seguindo em frente. Dona Quitéria estava lá também, orgulhosa como se fosse minha mãe, e minha amiga Lourdes foi minha madrinha de casamento. Vivemos em Pirapora por mais alguns anos, até que Geraldo recebeu uma proposta para trabalhar em uma marcenaria em Diamantina. Era uma oportunidade boa demais para recusar. Mudamos em 1982, eu já com 30 anos. Foi difícil deixar meu pai, mas ele entendeu que era o melhor para nós. Ele nos visitava sempre que podia, até que o bom Deus o levou, em 1990. Em Diamantina, continuei dando aulas, agora em uma escola municipal.
Geraldo prosperou na marcenaria, chegando a abrir seu próprio negócio alguns anos depois. Fomos abençoados com 3 filhos: Renato, o mais velho, hoje com 47 anos, Clarice, nossa filha do meio, com 45, e Tadeu, o caçula, com 42. Criei meus filhos com muito amor e atenção, sempre vigilante para que nunca sofressem o que sofri, mas também cuidando para não sufocá-los com proteção excessiva. Foi um equilíbrio delicado, e muitas noites passei acordada, preocupada se estava fazendo o certo. Geraldo foi um pai maravilhoso, presente, amoroso, firme quando necessário, mas sempre gentil. Nossos filhos cresceram sabendo o valor do respeito, do trabalho honesto, da bondade. Nunca souberam em detalhes o que aconteceu na minha infância. Não quis manchá-los com esse horror, mas entendiam que havia dores no meu passado que às vezes ainda me visitavam nos pesadelos. A vida em Diamantina foi boa para nós. A cidade, com suas ruas de pedra, suas igrejas antigas, seu ar de história viva, tornou-se nosso lar verdadeiro. Fizemos amigos, envolvemo-nos na comunidade. Eu participava do grupo de oração da igreja e do clube do livro. Geraldo tocava violão nas festas da cidade e ajudava na reforma das casas históricas. Nossos filhos cresceram, estudaram, seguiram seus caminhos. Renato tornou-se engenheiro, mora em Belo Horizonte com a esposa e os 2 filhos. Clarice é médica, trabalha em um hospital em Montes Claros. E Tadeu seguiu os passos do pai, assumindo a marcenaria quando Geraldo começou a sentir o peso da idade. Os anos foram passando e vimos nossa família crescer com a chegada dos netos. 5 ao todo, cada um uma bênção diferente. Sempre que vem me visitar, encho a casa de quitandas fresquinhas, conto histórias, ensino as receitas antigas que aprendi com Dona Quitéria. Quando Geraldo adoeceu, 10 anos atrás, cuidei dele em casa até o fim. Foi difícil, mas também foi um privilégio poder retribuir todo o amor e apoio que ele me deu ao longo de nossa vida juntos. Nos últimos dias, ele segurava minha mão e dizia: Josefa, você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Depois que ele partiu, pensei que o mundo tinha acabado para mim. Os primeiros meses foram nebulosos, dias em que mal conseguia levantar da cama. Foi Tadeu quem me ajudou a reencontrar um propósito. Ele vinha todos os dias, me tirava de casa, me levava para pequenos passeios pela cidade. Mãe, a senhora ainda tem muito para viver, ele dizia. Pai não ia querer ver a senhora assim. E ele estava certo. Aos poucos fui voltando à vida. Comecei a cuidar do meu jardim de ervas medicinais, algo que sempre me interessou. Estudei sobre as propriedades das plantas, experimentei combinações, preparei chás e pomadas. O que começou como terapia para mim acabou se tornando uma pequena fonte de alegria e de renda também, quando as vizinhas começaram a procurar meus remédios caseiros. Hoje, minha rotina é tranquila e gratificante. Acordo com o sol, faço minha oração matinal, tomo meu café enquanto olho para as montanhas pela janela da cozinha. Depois vou para o jardim, onde passo boa parte da manhã cuidando das minhas plantas, colhendo o que está pronto, preparando minhas misturas. À tarde, recebo visitas. Vizinhas que vêm buscar algum remédio para dor nas juntas ou para insônia. Amigas do grupo de oração que vêm tomar um café e colocar o papo em dia. Às vezes, alguma jovem mãe com dúvidas sobre como cuidar do bebê com cólica ou febre. Tadeu passa aqui quase todos os dias para ver se preciso de alguma coisa. Meus outros filhos ligam regularmente e pelo menos uma vez por mês todos se reúnem aqui para um almoço de domingo, enchendo a casa de vozes, de risadas, de vida. Nos fins de semana, gosto de sentar na minha cadeira de balanço na varanda e observar a movimentação da rua. As crianças brincando, os vizinhos passando e acenando, a vida seguindo seu curso. Às vezes, pego um livro, desenvolvi o gosto pela leitura já adulta, e hoje é um dos meus maiores prazeres. Não tenho luxos, nem preciso deles. Minha aposentadoria como professora é modesta, mas suficiente para minhas necessidades.
O que vendo das minhas ervas e remédios caseiros me dá um dinheirinho extra para pequenas extravagâncias. Um presente para um neto, um livro novo, uma ida ao mercado para comprar aquela goiabada especial que só encontro lá. Tenho minhas dificuldades de saúde, claro. A pressão alta que preciso controlar, a artrite que faz minhas mãos doerem nos dias frios, as dores nas costas que me lembram de todos os anos vividos. Mas nada disso diminui minha gratidão por estar aqui, por ter chegado até aqui. Às vezes, quando estou sozinha, os pensamentos voltam para aquela fazenda, para aqueles dias escuros. Não posso dizer que esqueci, algumas coisas nunca se apagam completamente. Mas não deixo que essas memórias me definam ou controlem minha vida. Elas são apenas uma parte da minha história, não sua totalidade. Aprendi com o tempo a transformar aquela dor em compaixão. Quando vejo alguém sofrendo, especialmente uma criança ou uma mulher, sinto no fundo da alma. Faço o que posso para ajudar, nem que seja com uma palavra gentil, um chá calmante, uma oração sincera. O que mais me orgulha, olhando para trás, é ter quebrado aquele ciclo perverso. Meus filhos cresceram em um lar de amor e respeito. Meus netos nunca conhecerão o tipo de horror que marcou minha infância. A corrente foi quebrada, como minha avó pediu naquele sonho tantos anos atrás. E assim sigo, dia após dia, agradecida por cada amanhecer, por cada pequena alegria, por cada momento com minha família. A vida, com todas as suas dificuldades, é um presente precioso. E eu, Josefa Almeida Cardoso, aos 73 anos, aqui na minha casinha em Diamantina, posso dizer que aprendi a vivê-la em plenitude. Meus queridos que me acompanharam até aqui, abri meu coração para compartilhar uma história que por tantos anos guardei em silêncio. Não foi fácil reviver essas memórias, mas sinto que valeu a pena se minha experiência puder ajudar mesmo que seja uma única pessoa. Se você está passando por situações de abuso, saiba que não está sozinho. O silêncio é o maior aliado de quem machuca, e a palavra, por mais difícil que seja pronunciá-la, é o primeiro passo para a libertação. Eu demorei para encontrar minha voz, para reunir coragem de mostrar aqueles pedaços de lençol manchados ao meu pai. Mas quando finalmente o fiz, foi como se um mundo novo se abrisse à minha frente. Aprendi que a idade não define nossa força, mas sim nossa capacidade de recomeçar cada dia. Quando olho para trás, para aquela menina assustada de 8 anos que fui um dia, sinto um misto de tristeza e admiração. Tristeza pelo que ela sofreu, admiração pela coragem que encontrou dentro de si. Minhas rugas são mapas de sobrevivência, cada uma conta uma história de dor superada. Carrego em meu corpo as marcas do tempo e em minha alma as cicatrizes de feridas antigas. Mas essas cicatrizes não me enfraquecem. Pelo contrário, são provas de que sou mais forte do que tudo que tentou me destruir. A vida me ensinou que até na escuridão mais profunda, nossa luz interior nunca se apaga. Nos momentos mais negros da minha infância, quando parecia que não havia saída, algo dentro de mim se recusava a desistir, a aceitar aquele destino como definitivo. Essa pequena luz, que todos temos, é capaz de iluminar os caminhos mais escuros. Nunca permiti que minha dignidade fosse roubada, mesmo quando tentaram levar tudo de mim. Eles podiam machucar meu corpo, mas meu espírito, minha essência, isso nunca conseguiram alcançar. E é essa dignidade intocada que me permitiu reconstruir minha vida sobre alicerces sólidos de amor e respeito. Descobri que somos mais fortes do que imaginamos, especialmente quando pensamos que não aguentamos mais. Muitas vezes, achei que não sobreviveria mais uma noite, mais um dia. Mas sobrevivi. E você também pode sobreviver, pode superar, pode reconstruir. O tempo não cura todas as feridas, mas nos ensina a viver com elas e ainda assim sorrir. Ainda hoje, 70 anos depois, há memórias que me fazem estremecer. Mas aprendi a não deixá-las dominar meus dias, a encontrar alegria mesmo carregando essas cicatrizes invisíveis. Minha história não é sobre o que fizeram comigo, mas sobre como escolhi responder. Poderia ter me tornado amarga, desconfiada, incapaz de amar.
Em vez disso, escolhi abrir meu coração, acreditar nas pessoas, construir uma família baseada no amor e no respeito mútuo. Essa foi minha maior vitória. Aprendi que a verdadeira fortaleza não está em nunca cair, mas em levantar todas as vezes. E foram muitas quedas ao longo do caminho, muitos momentos de desespero, de dúvida. Mas cada vez que me levantei, fiquei um pouco mais forte, um pouco mais sábia. O abuso deixa cicatrizes invisíveis, mas a recuperação mostra que podemos florescer mesmo depois da tempestade. Como as plantas do meu jardim, que às vezes são açoitadas por ventanias e chuvas fortes, mas depois se erguem novamente, muitas vezes mais fortes do que antes. A idade me deu sabedoria para entender que nunca é tarde para recomeçar. Aos 30 anos, quando me mudei para Diamantina, senti que estava iniciando um novo capítulo. Aos 63, quando perdi meu Geraldo, pensei que minha vida tinha acabado, mas descobri um novo propósito. Cada fase traz seus desafios, mas também suas oportunidades de renovação. Para quem está sofrendo qualquer tipo de abuso, seja criança, jovem ou adulto, meu conselho é: busque ajuda. Hoje existem recursos que não estavam disponíveis na minha época. Linhas telefônicas de apoio, organizações especializadas, profissionais preparados para acolher e orientar. Em cada país, em cada região, há pessoas prontas para estender a mão a quem precisa. Se você conhece alguém que possa estar em situação de abuso, fique atento aos sinais. Mudanças bruscas de comportamento, isolamento, tristeza inexplicável, marcas físicas, medo excessivo. Às vezes, uma palavra gentil, um ouvido atento, pode ser o primeiro passo para ajudar alguém a se libertar. A dignidade e o respeito são valores universais, não importa onde você esteja. Cada um de nós merece ser tratado com humanidade, com compaixão. E cada um de nós tem o poder de fazer a diferença na vida de alguém que está sofrendo. Meus queridos filhos e filhas que me assistem agora, esta vovó tem um pedido especial para fazer. Se esta história tocou seu coração, se você se identificou com ela ou conhece alguém que possa estar passando por algo parecido, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. Agora mesmo. Cada inscrição é como uma mão estendida, uma forma de dizer que histórias como a minha precisam ser ouvidas, que o silêncio precisa ser quebrado. Compartilhe este vídeo imediatamente com pessoas que você ama e se preocupa. Esse simples gesto pode ser a luz que alguém está precisando para encontrar coragem, para saber que não está sozinho em sua dor. Quantas crianças, quantas mulheres, quantos idosos estão sofrendo neste exato momento, achando que não há saída? Seu compartilhamento pode ser o primeiro passo para a libertação de alguém. E deixe nos comentários a palavra dignidade, para que eu saiba que você assistiu até o fim, que você ouviu minha história completa e está comigo nessa missão de quebrar correntes de abuso. Faça isso, agora. Não espere nem mais um minuto. Sua ação pode ajudar a salvar vidas. Agradeço do fundo do meu coração por terem me acompanhado até aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, que proteja suas famílias, que encha seus lares de amor e respeito. E lembrem-se sempre, por mais escura que seja a noite, o sol sempre volta a brilhar. Esta vovó aqui é prova viva disso.